Uma região próxima à margem do Ribeirão Anhumas, que é um rio da bacia do Atibaia. A maior parte da área fica na zona mista 1. É uma zona caracterizada pela baixa densidade, incentiva o uso misto e pela adequação do espaço urbano. O coeficiente mínimo de aproveitamento na zona é de 0,25. A zona de centralidade 2 vai permitir mais usos e uma taxa de coeficiente de aproveitamento maior, 50. Isso quer dizer que é um uso comercial mais elevado, assim como serviços mais elevado e coisas com mais alta incomobilidade. Aqui a gente vai ver o Taquaral, CPFL e até mesmo essa rodovia em si. A zona de atividade econômica é uma zona que vai predestinar também os usos não residenciais. Ela vai permitir um coeficiente de aproveitamento mínimo menor do que a zona de centralidade 2. Levando então aqui maiores empreendimentos de grande impacto financeiro, como por exemplo o Carrefour e o Shopping Galeria, e até a cidade judiciária se encontram nas zonas de atividade econômica. Os condomínios ficam, em geral, numa diferente formação que fica na zona residencial. Basicamente uma zona com mais restrições relacionadas à incomodabilidade e um coeficiente de aproveitamento mínimo de 15. Nota-se que as zonas residenciais se fecham para a realidade em seu entorno, do que elas têm um tipo de ocupação de muito mais alto padrão, que se apropria dessas qualidades geográficas da área, né? A perfeita localização em quesito a rodovias e até mesmo infraestrutura urbana como o Parque Taquaral próximo, mas sem se prejudicar de maneira alguma com o rio, por exemplo. Muitos que adentram o centro pela rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascente também não notam a realidade dessa região, pois entram pela região mais valorizada em contato com essa face da CPFL e esse bulevar. Então as principais linhas da região para os moradores acabam sendo a Vila Gênesis 355, que passa de 1 em 1 hora na rua Moscou. Então, por conta disso, é uma disponibilidade baixa, considerando que aqui a gente está falando de massa trabalhadora e especificamente uma região onde muitas vezes não vai estar utilizando automóvel, vai estar utilizando o ônibus mesmo. Então é um horário escasso. E também vai ser utilizado a ponte para pegar a via dos expedicionários 369, assim como ônibus intermunicipais. Sobre as ciclovias e a movimentação por ciclovias, ela já é mais viável aqui do que em muitos lugares, porque você tem acesso a um grande sistema cicloviário a partir do Parque Taquaral. Você conseguindo chegar no Parque Taquaral, você vai pela ciclovia Moscou, até bem próximo ao Parque Taquaral, e você já tem uma certa conexão com a cidade. O núcleo residencial Gênesis, na região, é um dos lugares de mais alta taxa de moradores por residência, segundo o censo de 2010, registrando 3 a 6 moradores por residência. A regularização foi em 2013, quando foi reconhecido o título a partir de financiamentos de em torno de 300 famílias. Então o que acontece? Essa é uma região vulnerável, essa é uma região que as pessoas já vinham morar faz tempo, né? Porque ela tem baixo valor e fica perto do rio e está muito bem localizada. Então isso acontece. Mas ela tinha vários defeitos de infraestrutura, principalmente por ficar perto do rio, né? E era inseguro. Então, mas foi feita essa regularização e essas pessoas, elas, embora ainda alague, elas estão correndo menos risco, né? Tá regularizado. Mas enfim, apesar dessa localização ser muito boa, a região ela é rodeada pela Dom Pedro. Vocês podem perceber nessa foto aqui que na verdade não dá pra você passar de um lado pro outro. A Dom Pedro ela fica em nível elevado. Então, realmente é necessário passar pela ponte para chegar na Dom Pedro. Mas foi feita sim uma urbanização nessa região. E principalmente ali na Avenida Moscou você vai encontrar alguns equipamentos públicos, porque aconteceu uma urbanização ali que foi para desapropriar justamente as pessoas que estavam morando em volta do rio. E foi feito esse parque linear com ciclovia. É uma ciclovia que leva até o Taquaral. Da Moscou, que fica mais ao sul. E mais ao norte, ali se aproximando daquela quina que faz com a Dom Pedro, é onde a gente encontra essa área mais precária e até de ocupação informal. Aqui tem uma foto que a gente tirou em estudo de campo, do outro lado do Ribeirão Anhumas, fotografia, onde fica a linha de trem. E aí dá pra você ver essas casas invadindo a encosta. Tem parâmetro urbano, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, essas medidas de calçada que não estão dentro da legislação, além como está numa área de alto risco de desabamento e de alagamento. Então precisa acontecer uma urbanização nessa área, assim como rolou mais a sul da Moscou, e que essas pessoas sejam realocadas. Então aqui era tudo favela, né? Aqui, rua de terra,
Aí depois urbanizou, aí veio começou com o Toninho, o prefeito, primeira vez. Aí depois mataram ele, esqueceu de nós na favela. Aí depois veio o Dr. Hélio, foi na época do Dr. Hélio. Aí ele veio, urbanizou e ficou até o dia que tá aí. E não tem assim, muita coisa pra falar, né? Porque antes era sofrimento, agora melhorou bem pro povo aí. Ah, mais de 30, muito mais de 40 anos que era favela, virou favela isso aqui, né? Que veio todo mundo que vem das outras cidades, vem pra cá, foi morando aqui, foi morando e a favela foi crescendo. Porque o povo que vem de fora pra cá, não tem onde que ir, eles vão tudo pra favela. Agora hoje não, aí pra você ver, agora hoje não. Hoje urbanizou, então não tem jeito de vir mais ninguém. Entendeu? Mas antigamente era livre, assim, o passo era livre. Você fazia um barraco aqui, outro fazia ali, outro fazia lá, e ia fazendo. Ninguém proibia ninguém, agora hoje não. Hoje urbanizou, cada um tem seu cantinho.